Pega a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo de número 1. Louvado seja o nome do Senhor. Está tudo bem com vocês? Tudo certo? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 10. Quem achou, diga amém. Diz assim: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito inteiro por ele, mas o mundo não o conhece. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, dele o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Vamos repetir o versículo 12, por gentileza. Diz: mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, detalhe, aos que creem no seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, fala conosco. Precisamos ouvir a tua palavra, que seja simples, porém profunda ao nosso coração, e que não seja o homem, mas sim o teu Espírito falando à nossa alma e ao nosso coração, em nome de Jesus. Os que crerem, digam amém. Senta aí no seu lugar, seja bem-vindo à casa de Deus. Está tudo bem com vocês? Santa Ceia do Senhor. Você já aceitou Jesus, irmão? Vou perguntar de novo, talvez você não tenha entendido. Você já aceitou Jesus? Eu acredito assim que Jesus nós temos que aceitar quase que todo dia, né, irmão? Quase que todo dia a gente tem que aceitar Ele. Porque sempre o Fábio toma espaço aonde não deveria. E sempre o Fábio vai meio que expulsar, a palavra é essa, forte é, mas a palavra é essa, expulsar de Jesus de certas áreas de sua vida. E chega no final do dia, na hora de deitar, nos sentimos vazios, irmãos. Talvez muitos de vocês já sentiram isso. Porque aonde Jesus deveria estar, nós o tiramos, irmãos. E nós fizemos aquilo que era para Ele fazer. Por isso damos com a cara na parede. Por isso que muitas das vezes ficamos vazios e inúteis no fim do dia. Não é, princesa? Entendeu? Por isso que eu pergunto para você: você já aceitou Jesus? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. O processo do aceitar a Jesus, é isso que eu quero falar com você hoje. Muitos leem essa palavra e dizem o seguinte, antes de ler ela, ou até lendo ela: todo mundo é filho de quem, igreja? Todo mundo é filho de quem? Você já ouviu isso aí fora? Eu discordo, irmão. Baseado no verso de número 12, a gente discorda. Quem é filho de Deus, irmão? Quem pode ser tratado, chamado como filho de Deus? Todo aquele que aceita Jesus como Senhor e, quando ele aceita, ele crê. Por isso que ele diz, a saber, aqueles que creem no seu nome, aqueles que crerem naquele que foi enviado, que era Jesus. O que é Jesus, irmão, para você? É uma luz? É um vento? É um fogo? Pare e pense, irmão, de que forma você trata Jesus? De que forma você vê Jesus? Pastor, eu vi Jesus no meu quarto. O que ele era? Era uma luz, era um vento. Eu senti como um fogo. Ele não é fogo, mas é como fogo. Ele não é vento, mas ele é como o vento.
Mas Jesus, ele está em um lugar, irmão, e ele é uma pessoa. E ele está em um lugar e na sua mão agora. Jesus é a palavra, irmão. Apocalipse, capítulo de número 19, ele diz o seguinte: surgirá um homem com as vestes salpicadas de sangue, o qual será chamado o que, igreja? Palavra de Deus. Quem é esse homem? Jesus de Nazaré. Ele é a palavra, ele não é um fogo, irmão. Ele é a palavra do pregador, ele é a palavra da célula, ele é a palavra do culto caseiro que nós fazemos. Jesus é o verbo falado através de nós, irmãos. Por isso que ele diz, Salmo 103, verso 20: anjos seus, magníficos em poder, que obedece à voz da sua palavra. Quando você dá voz à palavra de Deus, os anjos de Deus pegam a sua palavra, que é a palavra de Deus, e trabalham no coração das pessoas, criam uma situação para trazer essa pessoa até Jesus, irmão. Esse é o Evangelho. A primeira coisa que eu faço quando eu aceito Jesus não é vir aqui na frente, irmão. O que eu faço quando aceito Jesus? Você aceita a primeira palavra, irmão. Jesus, ele é o quê? Jesus é o quê? Quando eu aceito Jesus, primeiro eu aceito o quê? A palavra, irmão. Aquela que corta e divide as intenções e ações minhas. Aquela que é como um espelho que expõe todo o meu pecado durante um culto sem o pastor saber quem eu sou. Aquela que revela as minhas fraquezas. Aquela que fala de mim sem o pastor me conhecer. Essa é a palavra. Quando eu entendo ela, preste atenção, e aceito a pregação, eu estou aceitando quem, igreja? Eu estou aceitando quem? Jesus. Por isso que nós devemos aceitar Jesus quase que todo dia. Preste atenção, esse é o processo de aceitar a Jesus. Por isso que eu estou perguntando, você já aceitou Jesus hoje ou na sua vida? Porque a Bíblia diz que nova criatura é aqueles que estão aonde? Que estão em Cristo, não na igreja, irmão. Em Cristo. Tem muitos na igreja, mas não estão em Cristo, ou seja, ainda não o aceitaram. A primeira coisa, irmão, o processo da conversão do homem, a primeira coisa que ele faz é aceitar a palavra. Por isso que eu fui visitar um rapaz esses dias primeiro, ele disse, pastor, ore por mim. Eu disse, espera aí, vamos ouvir primeiro, para depois a gente orar. Primeiro vamos ouvir, aceitar, entender e receber a palavra. Porque nem todos que estão sentados me ouvindo agora recebem o que ouvem, irmão. Por isso não se convertem. Nem todos que ouvem uma pregação no YouTube, no rádio, em casa, quando está lavando louça, dirigindo um carro, se converte. Porque ouvir é uma coisa, receber é outra história, queridos. Marta permite Jesus entrar na sua casa, amém, igreja? Mas quem recebe ele é quem, irmão? Maria. Ela deixou ele entrar dentro da casa dele, mas quem recebeu Jesus? Maria. A casa era de quem? Das duas. Jesus, ele pode entrar na minha casa, sim ou não? A pregação do evangelho pode entrar na minha casa? Mas nem todos vão receber a palavra, irmão. Eles vão deixar entrar, mas receber nem todos. Por isso, irmão, eu não posso esperar, pregando para 100, todos os 100 me ouvirem. Não, eu não posso esperar isso. Muitos que me ouvem, eu estou pregando para um como se fosse para 100, e pregando para 100 como se fosse para um. Presta atenção, porque o nosso vir à igreja pode estar errado, irmão. Jesus, ele tem falado com você e dito o seguinte: me aceite, permita eu entrar, eis que estou à porta aí, se você abrir o seu coração,
na hora da pregação do evangelho, ele entra, irmão. Ele divide, ele corta. A única coisa que pode separar a alma do espírito é a morte. Sim ou não, igreja? Mas aqui na terra, a única coisa que pode fazer isso é a palavra de Deus, irmão. Hebreus 4, verso 12. Quando o homem aceita a palavra, Deus impede ele de matar alguém, impede ele de separar da esposa. Quando ele aceita a palavra, impede ele de continuar com raiva, ele perdoa. Impede ele de voltar a beber, ele para. Impede ele de voltar a fumar, ele cessa. Porque quando você recebe a pregação do evangelho, você está recebendo Jesus na sua vida, e não tem quem te segura quando você recebe ele. Por isso, queridos, você já aceitou Jesus? Como nós falamos no culto da liderança ontem, Jesus nunca mandou você ir para a igreja, ele mandou você ser a igreja. Porque nós sabemos o caminho da igreja, nós conhecemos o pastor, sabemos o louvor, sabemos tudo, mas nós não somos a igreja, irmão. Ser a igreja é ser cristão, parecidos com Cristo. Isso é o processo da conversão. E aí você está sentado aí, você ouve o evangelho, aquilo mexe com você, te faz chorar, te faz reconhecer os teus erros e acertos. Na hora, queridos, que o pastor chama você aqui na frente, aí você vem fazer a segunda coisa: confessar ele como seu Senhor e Salvador da sua vida. Diga primeiro, mais alto, diga primeiro, eu recebo a palavra, depois eu confesso. Por isso que você tem que aceitar Jesus e confessar ele como Senhor e Salvador. Primeiro você aceita a palavra, ela quebra o teu orgulho, ela quebra a tua soberba, ela te faz reconhecer, queridos, porque Hebreus 12, a Bíblia diz que nenhuma correção, no começo da correção parece ser de alegria, não traz gozo nenhum, alegria nenhum, mas depois ela gera um fruto de justiça. Quando a gente senta em casa, depois de uma pancada que a gente pega na pregação, num culto, a gente senta em casa e diz: olha, Deus tem razão, eu estou errado. A palavra não trabalha não é só aqui na igreja, irmão, ela continua trabalhando quando você chega em casa. Ela vai moendo você, ela vai trabalhando em você. Isso é quando você aceita ela, quando você permite ela entrar no teu coração. E ele diz o seguinte, verso de número 10, repita comigo, diga: o verbo estava onde? No mundo, no nosso meio, o mundo inteiro foi feito por ele, mas o mundo não o conhecia. Diga: o mundo, muitos não conheciam Jesus. Por isso que Paulo diz em Efésios 3, ele disse: procure saber qual é a altura, a profundidade e a largura do amor de Deus. Enquanto você não conhecer a Jesus, você não muda, irmão. Enquanto você não permite ele entrar, não entende quem ele é, querida, a gente vai morrer caminhando para a igreja e não vai mudar. Jesus, ele é mais simples do que você imagina, irmão. Jesus, ele é mais simples do que você imagina. Por isso que ele diz no verso de número 12, veio para todos, verso de número 11, perdão, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus estava lá, irmão, no meio deles. Eles não entenderam, não receberam, rejeitaram, o mataram, crucificaram e tiraram ele fora da cidade. Eles fizeram isso porque eles não conheciam Jesus. Você sabe por que as pessoas erram com você, irmão? Por não conhecer as Escrituras. Diga assim comigo: erreis por não conhecer o quê? E nem o poder de Deus. Por que uma pessoa erra, irmão? Com você, comigo, com Deus? Porque ela não conhece Deus, irmão. Por isso que ele diz no verso 10, ele veio no mundo, mas o mundo não entendeu ele, não recebeu ele, não creu nele.
Muitos de nós, irmãos, que estamos há 10 anos na igreja, precisamos aceitar Jesus hoje. Precisamos nos converter de novo, para que esse evangelho entre no nosso coração e produza fruto de amor e de graça. Por isso que ele diz o seguinte, verso de número 12, mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos o que a igreja? A saber, os que creem no seu nome. Você é filho de Deus, irmão? Nem todo mundo se torna filho de Deus quando entra na igreja. É só aqueles que aceitaram a palavra, confessaram Jesus como Senhor e Salvador, seja na frente ou seja aí no seu lugar, e creu nesse poder. Aí você recebe o poder, a autorização de ser chamado filho de Deus. Essa é a questão. O que você é? Sou crente. Onde você vai? Para a igreja. Mas você já recebeu Jesus? Você já o aceitou? Esse é o processo simples de Deus que nós vamos fazer daqui a pouco. Quando eu não tenho Jesus, irmão, preste atenção no que acontece. Acompanhe comigo Efésios capítulo de número 3. A Bíblia diz assim, capítulo 2. Efésios capítulo de número 2, verso 11. Efésios capítulo 2, verso 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios, na carne, chamados incircuncisos pelos aqueles que se intitularam circuncisos na carne. Verso 12. Naquele tempo, estava sem o quê? Sem Cristo, separado da comunhão de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus aonde? Sem Deus aonde? Essa é a vida daqueles que não são filhos de quem? De Deus. Eles não têm promessa, irmão. Eles não possuem Deus na sua vida. Eles são separados por um muro. Isso é ser uma pessoa que frequenta uma pessoa do mundo, irmão. Tem muitas pessoas que estão na igreja que é como uma pessoa que está no mundo, ainda não tem Jesus. Por isso que ele disse, olha, lembra? Naquele tempo, verso 12, naquele tempo estávamos sem Cristo, separados da comunhão de Israel, sem promessa, não tendo esperança nenhuma e sem Deus no mundo. Verso 13, mas agora, em Cristo Jesus, vós estavas longe, fostes aproximado pelo que, igreja? Mais alto, pelo que? Pelo sangue de Cristo. Por ele é a nossa paz, ao qual ambos faz um. E tendo derribado a barreira da separação que estava no meio e da inimizade, aboliu na sua carne a lei e os mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo o quê? Fazendo a paz. Esse é Jesus. Esse foi o trabalho dele. O que Paulo está dizendo, queridos, como vocês eram, dessa forma, Jesus veio para derrubar essa barreira da religião, no caso da lei, para impor a graça sobre a vida de vocês e dar a paz sobre a vida daqueles que não têm paz. E o mais brilhante vem por aí, querido, verso de número 16. E reconciliando-os ambos em um só corpo, com quem, igreja? Vou repetir. E reconciliando-se em ambos um só corpo, com quem? Jesus era Deus? Deus era Jesus? Ele se fez carne, habitou no nosso meio, morreu no nosso lugar, para que hoje nós possamos estar reconciliados com quem? Com quem, igreja? Com Jesus. Eis aí a minha explicação que minha esposa uma vez deu na escola bíblica, que eu sou contra a reconciliação, né? É por causa disso, irmão.
eu não preciso fazer isso, Jesus já fez isso por mim. Eu tenho que voltar, tomar juízo e voltar, aceitar a libertação de Deus na minha vida, agarrar ela e voltar, queridos. É isso que eu preciso. Jesus, ele morre para reconciliar o homem com Deus. O homem não tinha Deus, irmão. O homem não tinha paz, como várias vezes você ouviu citar nos versículos anteriores. O homem não tinha esperança, o homem não tinha aliança, o homem tinha barreiras diante de Deus. O primeiro homem a chamar Deus de Pai foi Jesus, irmão. Por isso que na cruz ele chama Abba Pai, ou seja, Deus Pai. Aquilo era um escândalo para a lei, porque para a lei Deus era juiz e ponto final. Ninguém poderia chamar Deus de Pai. E ele vem com essa oração: Pai nosso que está onde? Por isso que ele dá a explicação do filho pródigo e diz que era Deus. Jesus estava dizendo: por mais que o homem peca, mas quando ele se arrepende e reconhece o erro e volta, eu aceito ele de volta. Por quê? Porque eu vim para isso, para reconciliar o homem com Deus. Você está separado de Deus, irmão? Você não tem paz? Você perdeu a esperança? Se apagou-se as promessas de Deus no seu coração? Porque no livro de Deus não, irmão. Apagou-se as promessas que havia no seu coração. Jesus hoje, ele veio com o seu sangue para te dar a paz, te reconciliar com Deus, aflorar as promessas de Deus na sua mente e te devolver a esperança que o diabo tirou. Aí a Bíblia diz o seguinte, verso de número 16, continuando: por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. Eu vou ler o verso 16, irmão. Amém? Quem me acompanha, quem está comigo, diga amém. Verso 16: e reconciliando-se o Fábio com Deus em um só corpo, lá na cruz. Ele fez isso na cruz, por intermédio de quê? Da cruz, destruindo por ele, o que, igreja? Destruindo a inimizade que tinha com o homem. Deixa eu lembrar você de uma coisa, queridos. Você que diz assim: Deus está irado comigo. Você já leu Isaías 54? Ele disse: nunca mais eu vou me irar com você. Pelo contrário, verso 10 de Isaías 54: ainda que os montes se abalam, ainda que as colinas se mexam, ainda que aconteça qualquer desgraça na sua vida, o meu amor por você nunca vai se acabar, porque a minha promessa por você alcança você e a sua casa. Deus não está com raiva de você, irmão. Jesus já acabou essa inimizade tua com Deus. Diga assim com fé e com amor, diga: o castigo que me traz a paz estava sobre quem? O castigo que era para mim, ele sofreu. Então para de dizer que Deus vai te o quê? Castigar. Toda inimizade que eu tinha com Deus, e toda inimizade que Deus tinha comigo, para comigo, eu não cumprindo a lei que o homem impôs, e que muitos fariseus colocaram e aumentaram algumas leis, tanto elas cerimoniais ou não, queridos, muitos quebraram, mas Jesus, ele não veio quebrar leis, ele veio cumprir a lei no meu lugar. Por isso que ele diz em Gálatas capítulo número 3, se eu não estou enganado, Romanos 10, ele diz o seguinte: o fim da lei é Cristo, para todo aquele que nele crê. O fim da lei é Cristo, o fim das regras é Cristo, o fim de qualquer barreira é Jesus. Quando eu me torno filho de Deus, irmão, são essas promessas que me alcançam. Meu querido, eu digo como pastor, com um sorriso no rosto: se você entender o que é vir à igreja e ser a igreja, você vai começar a receber todos os benefícios de um cristão, irmão. Eu vou ter promessa, eu vou ter esperança, eu vou entender que Deus já se reconciliou comigo, eu vou entender que já não existe mais não inimizade comigo e Deus. Eu
posso orar, queridos? Hebreus capítulo 9, ele disse: entremos ousadamente diante do trono da graça de Deus. Por quê? Porque Jesus rasgou o véu, irmão. Ele me dá acesso com o Pai, queridos. Eu não preciso de sacerdote, basta eu levantar os olhos cheios de lágrimas e dizer: Pai. Ele responde: sim, filho, pode falar. Eu não estou com raiva de você, pede o que você quiser. Quem tem filho aqui, diga amém. Quando o seu filho era criança e ele caía e ele vinha com você, a primeira coisa que você fazia era procurar a ferida, era ou não era? E dizer: o que foi, meu filho? O que aconteceu? Caiu? Machucou? Algumas mães não, né, irmã? Já chega e bate e causa outra ferida, né? Mas Deus não é assim não, viu? Ai, Jesus. Eu me lembro da época que o Salomão se perdeu aqui no desfile, né, de 7 de setembro. Até uma irmã disse assim: eu achei que o senhor ia brigar com ele. Eu disse: não, meu filho, estava perdido. Pelo contrário, eu fiquei feliz de achar ele e abracei. Eu disse: o pai está aqui, meu filho. A sua mãe está aqui. Deus é assim, irmão. Você está perdido? Quando você acha ele, ele te abraça e diz: o cordeiro já foi morto. Calça a tua sandália, põe o teu anel, entra para dentro de casa, porque o teu irmão e os teus servos estão te esperando. Deus é assim, irmão. Já não existe nenhuma inimizade. Sabe por quê? Porque eu não sou escravo mais, eu sou filho. Eu sou filho. Eu aceitei ele e ele me aceitou como eu sou e disse: entra, meu filho. Deixa eu só ressaltar uma coisa, queridos. Nós vamos ser salvos, amém? Você crê nisso? Quem vai para o céu de glória, diga amém. Você vai se surpreender quando você chegar lá, irmão. Você vai se surpreender quando você chegar lá. Muitos religiosos não vão estar lá, mas muitos cristãos livres que entendem o que é graça estarão lá, irmão. Jesus é simples. Quem já assistiu aquele filme A Cabana? Já assistiu aquele filme A Cabana? Você já viu quando ele sai da água e fala para Jesus assim, e disse: eu achei que o senhor era religião. Ele disse: não, eu sou simples. Muito mais simples do que muitos homens dizem que eu sou. Eu sou Jesus. E a Bíblia diz o seguinte, continuando o verso de número 17: e vindo, evangelizou paz, e vós outros que estava de que, igreja? Longe, e paz também aos que estava de perto, porque por eles ambos temos acesso a quem, igreja? Não, meu irmão, eu tenho que ler esse versículo de novo, verso 18: porque por ele, diga por Jesus, por meu Jesus, todos, ambos, os que estavam longe e perto de Deus, temos acesso a quem, igreja? Em um. Quem é o nosso pai, irmão? Qual é o filho que vai embora? Qual é a filha que engravida e vai embora, e voltando a mãe não recebe? O pai não recebe, ainda mais quando tiver um neto, né, irmão? Aí é que ele recebe mesmo. Porque o pai fica bobo quando tem neto, né, irmão? Quando está grávido, ele expulsa. Quando o neto nasce, ele aceita de novo. Geralmente isso acontece. Queridos, qual é o filho que entende essa situação? Nós temos acesso a Deus, queridos. Você não precisa do pastor, você tem Deus. Jesus rasgou o véu da religião e da lei. Mas eu sou pecador, mas Ele te ama do jeito que você é. E se você orar, Ele vai te aceitar, irmão. Se você se arrepender, Ele vai te aceitar. Você tem acesso a Deus. Verso de número 19: assim, já não sois mais o que, igreja? Estrangeiro, peregrinos, mas concidadão da onde? Da prece poderosa. E somos o que? Essa eu quero que você repita bem forte. Diga: e somos o que, igreja? Mais alto. E somos o que? Nós somos o que? Da família de Deus.
Ele adotou você, irmão. Ele te tirou de lá de fora. Por isso que em Romanos capítulo 8 a Bíblia diz que nós temos um espírito de adoção. Toda vez que nós entramos na presença de Deus, o nosso espírito clama: Abba Pai, Deus Pai. Ele sempre vai nos chamar para Ele. O nosso espírito sempre vai nos levar para Ele. Por quê, pastor? Porque nós somos da família de Deus, irmão. Nós pertencemos a Ele. Você já aceitou Jesus, irmão? Esses são os benefícios de quem aceita Jesus. Esses são os benefícios. Você se torna da família. Você se torna família de Deus. Deixa eu só encerrar te dizendo uma coisa. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo número 5. Versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Gálatas 5, verso 1. Posso ler? Diga assim comigo, toda a igreja, bem alto. Para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos submetei-vos de novo ao jugo de que, igreja? Da escravidão. Você pode repetir isso bem alto? Diga: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei firmes. Diga: firmes, constantes, e não se submeta de novo ao jugo da escravidão. Libertação vem por receber pela fé. Não é por imposição de mão, queridos. Esses dias eu ouvi o pastor Antônio Cirilo falar isso, irmão, e o meu coração se alegrou. Libertação você agarra, querido, quando você crê. Você segura ela, diz: eu sou livre. Por isso que Jesus disse para Pedro: Pedro, o filho ou o escravo que paga imposto? Ele disse: o filho. E disse: então eu não preciso pagar. Disse: por quê? Porque eu não sou escravo, eu sou filho do rei. Jesus entendeu isso e Pedro também entendeu isso. Mas para que eles não se escandalizem, vá até o mar, pesque o peixe, tira a moeda e paga. Mas fique sabendo que eu não preciso pagar imposto. Por quê? Porque o meu pai já pagou o imposto por mim. De quem Jesus estava dizendo, irmão? Do vale de Alá, irmão. Quando Davi matou o gigante, ele foi isento de quê? De imposto. Por isso que Bartimeu diz assim: Jesus, filho de quem? Jesus, filho de quem? Jesus era filho de quem? E ele disse: o meu pai foi isento de imposto, se tornou rei, e por isso eu não preciso pagar imposto. O meu pai já pagou. Eu sou livre, eu não sou mais escravo. Você está entendendo? Olha aqui para mim. Quando o diabo vier te cobrar alguma coisa, diga na cara dele: meu pai já pagou. Eu não sou mais escravo, o meu pai já pagou a minha dívida. Ele já matou o gigante da minha alma. Ele já destruiu Satanás no vale de Alá. E hoje eu sou livre. Eu não preciso mais me colocar debaixo do jugo da servidão. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Eu faço parte da família de Deus. Eu entrei em uma igreja de coração aberto, recebi a palavra, chorei, me humilhei, reconheci os meus erros, fui lá na frente, reconciliei-me com Deus e aceitei a reconciliação dele comigo. Hoje eu sou uma nova criatura. Eu não vou mais voltar de novo para o jugo da escravidão, irmão. Quem já trabalhou em fazenda aqui? Diga amém. Você sabe o que é jugo? Alguém sabe o que é jugo? É aquela madeira que se coloca no lombo do boi, aqui no pescoço do boi. Geralmente se coloca em um ou em dois bois. E aí em cada extremidade se coloca uma corda. E você dirige ele dessa forma, puxando para o lado, o boi vira.
puxa para o outro, o boi também vira. Você está entendendo? Isso é jugo, colocado no pescoço. E algo que o dominou, ou que dominou o boi, vai direcionar o boi para cá, para lá. É para cá que você deve ir. Quem está comigo, diga amém. O que Jesus está dizendo? O meu jugo é o quê? É leve. A minha direção é suave. Mas a do diabo não, irmão. Pesa. Ele vai direcionar você conforme a tua carne, o teu eu. Jesus está dizendo: não deixa o diabo colocar a direção sobre a tua costa. Na macumba, irmão, se chama cavalo do diabo. Quem sabia disso? Quando uma pessoa fica possessa, se chama cavalo do cão, cavalo do diabo, ou de algum guia. É quase que a mesma coisa. Quando uma pessoa, queridos, ainda não aceitou Jesus, ela está sob o jugo da escravidão. O que te venceu, você se torna escravo daquilo que te venceu. Aquilo passa a dominar o teu coração, a tua mente, a tua vida. Aquilo te dirige para onde tu quer? Não, para onde os teus desejos querem. Por isso que Jesus disse assim: quando você deixar eu dominar a tua vida, ou eu ser o domínio na tua vida, você vai ver que a minha direção é leve. Você vai ver que a minha direção é suave. E quando eu entendo a liberdade de Deus, irmão, eu não deixo o diabo governar a minha vida. Mas a única pessoa que governa a minha vida é Jesus, irmão. Tem pessoas que facilmente voltam da onde veio, irmão. Eu não sei quem foi que postou um dia o versículo de Pedro que diz: e volta a porca para a lama, irmão, depois de lavada. E o cachorro volta para o vômito a qual vomitou. Ah, você postou, não foi? Muitas pessoas são assim. É como se você lavar uma porca. Vai adiantar, irmão? Sim ou não? Ela vai voltar para o mesmo lugar, para a mesma lama. Eu não vou nem perguntar do cachorro, senão vai ter gente que vai ficar com nojo aqui. Mas eu acredito que você já viu. Já ou não já? É nojento, irmão. E aí ele é bem duro quando ele diz assim: melhor seria se vocês não tivessem conhecido quem? Jesus. Isso é muito forte, irmão. Por quê? Porque conhecendo ele, vocês voltaram para o jugo da escravidão. Queridos, aceitar Jesus é algo muito maravilhoso, irmão. Por isso, pode fechar sua Bíblia. Por isso que a mulher do poço de João 3 diz assim: Senhor, faz um favor para mim, me dá logo dessa água para eu não voltar para esse poço. Deixa eu beber do Senhor para eu não voltar para o poço do pecado. Por quê? Porque todo dia eu vou estar lá. Mas se eu beber do Senhor, da água viva, nunca mais eu volto para o mundo, irmão. Eu já vou entrar dia 11 de janeiro. Eu fiz 16 anos de ministério, quase que 18 ou 17 anos de convertido. Eu nunca me desviei na minha vida, irmão. Eu passei 2 anos sem pregar, mas eu não estava fora da igreja. Nunca me desviei na minha vida. E não vou fazer isso. Porque eu entendo, irmão, que da água onde eu bebi não se compara com o mundo, irmão. Eu não vou voltar para o jugo da escravidão de novo. Eu não vou voltar para o Egito, irmão. Porque aonde eu estou e aonde você está, ou essa vida que eu te ofereço a ter hoje, é uma vida abundante, irmão. Sofre sim, mas você tem vitórias. Você tem lutas? Tem. Mas é diferente, irmão, a luta do crente. A gente passa por luta, mas a gente tem paz. A gente passa por tribulações, mas a gente crê, mesmo chorando, que o nosso Redentor, ele está vivo, irmão. E que um dia ele vai se levantar sobre o nosso problema. Essa é a esperança do cristão. Por quê? Porque eu acabei de aceitar Jesus. Eu era sem Deus, sem Cristo, sem promessa, sem esperança, dividido, separado por um muro. Mas eu conheci Jesus.
Ele me deu esperança, Ele me deu uma promessa, Ele me colocou em uma família, e Ele me chamou de filho, irmão, e disse: entra, você faz parte da minha família agora, você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo, ou seja, juntamente com quem? Com Cristo. Todos os benefícios que Jesus conquistou na cruz e tem hoje, é direito meu também, irmão. Por quê? Porque eu faço parte da família de Deus. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos tomamos, é nossa. Você crê nisso? Fique de pé. Fique de pé.